Olá, pessoal! Bem-vindos ao podcast Sonho Bem-vindo. Eu sou Oscar Duarte, sou médico, ginecologista, especialista em reprodução humana e faço parte do time da clínica Vida Bem-vinda. Esse podcast é produzido pela Arte Academy, com apoio da Vida Bem-vinda, e tem o foco de trazer para você o que há de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana, juntamente com a nossa experiência clínica do dia a dia. No podcast de hoje, nós vamos receber a doutora Natália Regi. A doutora Natália, ela é médica, formada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí e tem residência médica em ginecologia e obstetrícia feita no Hospital Pérola Baiton. Ela também possui título de especialista em ginecologia e obstetrícia, que é o TEGO, pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO. Também é especialista em reprodução humana pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela é membro da Sociedade Paulista de Ginecologia e Obstetrícia e atualmente é médica da Clínica Vida Bem-vinda e também do Centro de Reprodução Humana da Faculdade de Medicina da USP. Ela também atua como ginecologista na Polícia Militar do Estado de São Paulo. No podcast de hoje, vamos falar sobre hábitos que podem alterar ou melhorar a fertilidade. Vamos lá, pessoal? Olá, Natália, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao podcast Sonho Bem-vindo, a sua primeira participação aqui no nosso podcast, né? Doutora Natália começando aí seus atendimentos na clínica Vida Bem-vinda, e a gente já vai começar com um tema super importante, né? Que são os hábitos que podem alterar ou eventualmente melhorar a fertilidade. Por favor, Natália. Obrigada, Oscar, pelo convite, muito feliz de iniciar aqui as coisas com Vida Bem-vinda e ainda com esse podcast, né, com um tema hoje em dia bastante presente na nossa vida, que são os nossos hábitos de vida, né, e o que eles podem impactar aí em termos gerais. Ah, não tenha dúvida. Natália, antes de começar a falar dos hábitos propriamente dito, eu gostaria de falar com você sobre uma questão que hoje eu diria que é uma pandemia também, né? Que é a questão do excesso de peso e da obesidade. Como que esse sobrepeso ou obesidade, eles podem interferir com a fertilidade da mulher? Como você disse, realmente, né? Tá uma pandemia praticamente a questão do excesso de peso. E a gente vê que a obesidade ela já tem muitos efeitos adversos, tanto em termos cardiovasculares, metabólicos, e isso não seria diferente com relação à fertilidade, né? Nesse aspecto específico, a gente observa que a obesidade, ela apresenta níveis, essas mulheres que têm o excesso de peso, elas têm níveis de estrogênio mais alto quando comparadas com aquela que tem um IMC normal. E essa produção, isso leva a uma produção desse hormônio nos ovários e também pelo tecido adiposo, acaba provocando uma desregulação hormonal do ciclo menstrual, com consequente dificuldade para essas mulheres engravidarem. Além dessa questão do aumento do nível do estrogênio, a gente observa que a lipotoxicidade causada, né, pelo excesso de gordura, pelo excesso de peso, desenvolve um desenvolvimento à resistência à insulina e um aumento de estado pró-inflamatório, e isso a gente pode até observar com o aumento de alguns hormônios, como por exemplo a leptina, que já é um hormônio que foi encontrado em mulheres obesas mais elevados no fluido folicular, e isso acaba alterando as vias das esteroidogenes, né, das células da granulosa do ovário, com também decréscimo na produção do estrogênio e da progesterona. E isso acaba, de certa forma, impactando até na receptividade endometrial e na implantação embrionária. Então, a gente tem essa questão da obesidade com esse aspecto da infertilidade, uma associação bastante direta dela com relação à fertilidade. Muito interessante, Natália, porque assim, acho que os ginecologistas gerais e os médicos, eles têm muito a percepção de que a obesidade ela interfere com a ovulação, né? Acho que isso é bem claro, assim, as mulheres com excesso de peso, muitas vezes elas têm ciclos irregulares, está muito associada a uma doença que a gente vai falar mais para frente aqui no podcast, que é o ovário policístico, mas você trouxe aí uma questão interessante, que a obesidade ela gera um processo inflamatório ali, que pode interferir até com a parte do endométrio, então, é isso, da receptividade
endometrial para o embrião se implantar. Muito legal isso. Tem outras substâncias, né, pró-inflamatórias que também são destinadas por conta da obesidade, mas a leptina é a principal delas que a gente tem mais estudos detalhados. Bom, a gente falou um pouco da obesidade, né, Natália? E a gente sabe, assim, que tem dois pilares muito importantes no controle do peso, né? Que são a alimentação e a atividade física. Mas que dentro desses, talvez a alimentação seja o mais importante. Você poderia, de uma maneira resumida, eu sei que a gente já teve podcast sobre isso, você pode até comentar alguma coisa se você quiser, mas você poderia, de maneira resumida, dizer para a gente assim, quais seriam as principais dicas de alimentação que você daria para aquelas mulheres tentantes em geral? Como você disse, a gente teve um podcast, né, um podcast de número 4, que vale a pena escutar, um podcast que está bastante detalhado sobre essa questão, mas de forma superficial. O que a gente tende a recomendar para as pacientes é que elas procurem alimentos mais naturais, ou seja, aqueles que passam por pouco ou quase nada de processo de processamento, né? Então, alimentos mais ricos em vitaminas, com fonte animal ou vegetal. E tentando evitar aqueles alimentos que tenham bastante teor de gordura trans e açúcar, né? Que acabam impactando também aí o excesso de peso. Aqui eu acho que vale a gente lembrar e deixar a dica que a gente vê grande impacto da alimentação com a síndrome do ovário policístico, que normalmente esse perfil de pacientes, elas acabam tendo um excesso de peso e simplesmente o fato da gente regular a alimentação, ter uma reeducação alimentar, essas pacientes elas podem voltar a apresentar ciclos menstruais regulares e com isso até uma possível gestação. Então a gente vê aí uma relação direta, né, da alimentação até com possíveis doenças ginecológicas e que possam estar relacionadas à infertilidade. Muito bom, muito bom. E especificamente em relação ao ovário policístico, né, a gente comentou um pouquinho na primeira pergunta dos mecanismos da obesidade e você falou muito bem que tem a questão da hiperinsulinemia, né, do excesso de insulina levando a alterações na ovulação. E a gente sabe que isso é especialmente verdade e forte, a hiperinsulinemia nas pacientes com síndrome dos ovários policísticos, né? E aí talvez a alimentação, por exemplo, pobre em carboidratos e açúcares, como você falou, que sabidamente reduzem os níveis de insulina, sejam especialmente importantes para esse subgrupo, né, Natália, da síndrome de ovário policístico. Sim, exatamente. É significativo o resultado que a gente tem com essas mulheres quando elas fazem uma privação dessa classe dos alimentos, né, dos açúcares principalmente. Muito bom. Então eu reforço o convite aí que a Natália já fez para quem tiver mais interesse especificamente nesse tema, nutrição e fertilidade, e nutrição e infertilidade, escutem o podcast, se não me engano é o número 4, né? Que isso mesmo. Foi gravado, o Sonho Bem-vindo, né, número 4, que foi gravado pelo Dr. Renato Tomioka com uma nutricionista que é super especialista nessa parte de fertilidade, que é a Mariana Poletto. É um podcast super denso, super extenso, mas tem uma quantidade de conteúdo e uma qualidade de conteúdo realmente que acho que vale a pena cada segundo ali que você investe escutando aquele podcast. É muito bacana mesmo. Então, Nath, eu gostaria de mudar um pouquinho agora o foco. A gente falou no começo da pergunta anterior que o controle de peso é importante e que a gente tem 2 pilares, a alimentação, que você já pontuou aí os pontos principais muito bem, mas a gente sabe que tem também a questão da atividade física, né? A atividade física é um pilar não só da fertilidade, mas um pilar da saúde em geral. E aí eu gostaria que você dissesse pra gente se existe uma quantidade, ou sei lá, uma intensidade de atividade física que é adequada para uma pessoa que está tentando engravidar. Essa questão da atividade física é até interessante porque a gente ouve muito, né, que a gente tem que praticar atividade física, que ela é importante para o nosso bem-estar, para a qualidade do nosso sono, e a gente fica com esse pensamento de que quanto mais atividade física eu fizer, melhor. Mas eu queria abordar nessa questão especificamente que o excesso de atividade física
também pode ter alguns efeitos não benéficos em termos reprodutivos, né? Existe hoje uma entidade que é chamada, né, de deficiência energética, que é relativa ao esporte, a sigla em inglês chamada REDS, que ela é encontrada nos atletas, que acaba provocando diversas alterações em funções fisiológicas, tanto na área óssea, quanto na endócrina e até mesmo na reprodução. Né? Na reprodução, a gente vê que essa deficiência energética causada pelo excesso da atividade física, ele também pode provocar um desequilíbrio hormonal, com isso gerando uma diminuição da produção do GnRH e até uma diminuição na pulsatividade das nossas gonadotrofinas, que são o FSH e o LH. E isso acaba alterando a folicogênese e até por si só a função ovulatória, né? Diminuindo os níveis de estradiol e de progesterona. Em termos ósseos, esse excesso de exercício físico, por a gente ter uma diminuição dos níveis de estrogênio, a gente também pode ter um desenvolvimento ósseo pior. E isso acabar provocando ou colocando a mulher em maior risco de possíveis fraturas. Então, indicar uma atividade física, a gente tem que ter um equilíbrio, né? É excelente a prática de atividade física, mas a gente também tem que saber que o excesso dela também pode ter efeitos deletérios. Então, o ideal aí seria praticar em torno de 30 a 40 minutos de atividade física por dia e mesclar entre exercícios aeróbicos e até exercícios com musculação, com fortalecimento ósseo, e se possível ter um profissional da área acompanhando para uma melhor orientação em relação a isso. Muito bom, muito bom. Então, assim, embora a gente se preocupe muito, né, com o sedentarismo e com as consequências dele, como, por exemplo, a gente já falou, a obesidade, né, acho que ficou alerta aí, né, Natália, que o excesso de atividade, que hoje em dia a gente vê cada vez mais no consultório, viu? Mulheres que dormem pouco, fazem muita atividade física, 2, 3, 4 horas de academia por dia, usam esses termogênicos, esses estimulantes, etc., e estão tentando engravidar. E aí são mulheres, assim, com um corpo extremamente definido, né, musculosas, vamos dizer assim, baixíssima quantidade de gordura corpórea, a gente sabe, né, que tem um limiar de gordura corpórea ali mínimo para conseguir produzir os hormônios aí que você falou, da esteroidogênese, o estrogênio, a progesterona, e elas acabam não conseguindo engravidar por causa disso, né. Se você fosse falar, assim, em termos de quantidade de horas ou intensidade para as pessoas que estão tentando gravidez naturalmente ou mesmo estão começando um tratamento de reprodução, o que você falaria em termos de quantidade, assim, Natália, para a gente ter um norte de horas por semana, sei lá, ou de intensidade? Existe isso ou não existe? É mais ou menos no feeling de cada um? Normalmente a gente costuma indicar aí, se a paciente conseguir fazer, pelo menos 30 minutos de atividade física por dia, né? Mas durante o processo de estimulação, entrando especificamente no tratamento da reprodução, a gente observa que mais para o final do processo da estimulação, essa paciente ela pode ter um desconforto abdominal por conta do aumento dos ovários e com risco até de uma possível torção ovariana caso ela pratique atividades físicas extenuantes, né, de grande impacto. Então, nesse momento, a gente pede para a paciente tentar reduzir um pouco a intensidade das atividades ou até mesmo parar para diminuir esse risco, né, e para ela não ter tanto incômodo abdominal. Pós-tratamento, a gente, né, pós o processo de transferência do embrião, a gente espera o resultado, né, se vier positivo ou negativo, para assim poder dar as devidas orientações com relação ao estado que ela vai estar, né, se ela vai estar grávida ou se ela não tiver o resultado que aí a gente gostaria. Muito bom. E eu acho que essa dúvida, ela é muito frequente, né, de assim, posso fazer atividade física durante o tratamento, depois do tratamento, depois da transferência e até na gravidez? Eu acho que a resposta você deu muito bem aí, sim, tem que, claro, ajustar a intensidade e a duração da atividade física para cada fase,
Mas um dos maiores erros que eu vejo é a pessoa ficar num repouso absoluto aí durante o tratamento e depois da transferência e na gravidez, né? Sabe que isso vai estar associado a muito mais complicações. Bom, muito bem, então estamos falando aqui dos hábitos que podem melhorar a fertilidade, já falamos da questão da obesidade, falamos da alimentação, falamos da atividade física, né? Tanto para quem está tentando natural, como para quem está fazendo o tratamento. E aí, eu gostaria de puxar um gancho aí de um outro pilar muito importante da saúde e da fertilidade, e que normalmente fica alterado quando esses outros não estão bons, quando a alimentação não está boa, quando a atividade física não está boa, está excessiva ou está de menos, que é o sono, né, Natália? O sono, ele é importante para a fertilidade? Assim, existem evidências realmente comprovando que alterações no sono, sei lá, sono de mais ou sono de menos, não sei, possam interferir com a chance da mulher engravidar ou com a fertilidade da mulher? Sim, existe, e a gente já sabe que hoje o sono ele também tem o seu impacto na fertilidade. Já é um parâmetro que hoje em dia está se tornando um problema da nossa sociedade moderna, né? Porque as pessoas elas estão fazendo muitas coisas e estão às vezes diminuindo o seu sono, né? Para dar conta de tanta coisa que tem que se fazer. Então tem cada vez mais saído estudos nessa área para poder investigar suas consequências. E hoje o que a gente tem em relação à fertilidade é que o sono ele acaba provocando, né, uma qualidade ruim do sono, ele provoca alterações também na secreção dos hormônios esteroidogênicos e com isso um impacto na sua função reprodutiva, né? Uma duração aí, não se chegou ainda nos trabalhos quais seja a duração ideal de um sono para cada ser humano, mas o que se tem de recomendar é que o adulto ele tenha, em média, aí mais ou menos 8 horas de sono noturno, porque durante a fase noturna, né, durante a noite, a gente tem um reestabelecimento do nosso ciclo circadiano e da funcionalidade dos nossos hormônios. Então, se acredita que pelo menos 8 horas de sono noturnos sejam essenciais para a nossa regulação hormonal. Muito bom, muito bom. E aí, eu gostaria de... Você estava falando da história da quantidade de horas, etc., da regulação. Eu me lembro sempre de uma coisa que eu converso com os pacientes no consultório, Natália, que assim, os adultos, primeiro, assim, é muito raro um adulto precisar de menos do que 6 horas e meia de sono por dia, tá? Existem umas variantes genéticas que estão associadas a isso, e realmente tem pessoas que conseguem fazer toda essa questão da renovação metabólica e hormonal e circadiana com 6 horas e meia ou menos de sono por dia, mas essas pessoas são muito raras, tá? Então os estudos mostram que menos de 5% das pessoas têm esse perfil genético do pequeno dormidor, que a gente chama, que é a pessoa que dorme poucas horas. Mas é interessante que, assim, dificilmente o adulto que dorme entre 6 e 7, 8 horas, que seria ali o que você colocou como ideal, dificilmente esse adulto que tem esse déficit de sono, ele percebe isso no dia a dia. Porque eu tenho vários pacientes que me falam assim, doutor, mas eu durmo 6 horas por dia, pra mim tá bom, porque assim, eu acordo na hora que eu preciso, eu não fico com sono de dia, eu trabalho normal, eu faço atividade física, não tem problema pra mim isso, né? E a gente sabe que, assim, os adultos jovens, eles dificilmente vão ter um reflexo do déficit de sono no dia a dia. Você não vai ficar... A não ser que você não durma nada, né? Que você passa a noite em claro, como a gente passa aí na medicina, nos nossos plantões da vida aí, né, Natália? Mas tirando essas situações que você não dorme nada e trabalha, se você dormir 1, 2 horas a menos do que você deveria por dia, você não vai ter sono de dia, você não vai ter queda de produtividade no trabalho, provavelmente você não vai ter queda de desempenho esportivo ou queda de desempenho físico na academia, etc. Mas o organismo ele vai tirando de outras funções que você não percebe, né? E aí você acaba aumentando o risco de doenças crônicas no futuro, diabetes, hipertensão, mesmo obesidade, e você acaba tendo uma subfertilidade por causa disso, né? Então, tentar dormir mais é importante, porque por mais que você não perceba, né,
os efeitos assim de uma maneira clara, eles podem melhorar a fertilidade. Você nem sabe disso e está acontecendo, né? Uma maneira muito simples de você ver isso, que eu sempre falo para os pacientes, é em relação ao final de semana. Então, assim, no final de semana você desconta, assim, você acorda num horário diferente do que você acorda normalmente, você dorme muito mais, você acorda diferente, mais descansado. Se isso acontece no final de semana, é sinal de que você precisa dormir mais durante a semana, né? Então, são coisas aí que as pessoas nem se dão conta e que interferem. E aí eu gostaria de emendar uma pergunta para você, porque quando eu falo no consultório que as pessoas precisam dormir mais, aí elas já querem uma solução milagrosa, né? Então elas falam, e tem algum remedinho aí que eu possa tomar? Geralmente elas não querem esses remédios, vamos dizer assim, tarja preta, esses mais controlados, até porque elas estão tentando engravidar, elas sabem que não é adequado usar essas medicações nesse período. Mas todo mundo me pede alguma coisinha natural, ou um suplemento, alguma coisa que ajude a dormir. Tem alguma dica em relação a isso para as tentantes, Natália? Oski, você pontuou super bem, né, a questão do sono e a sociedade que a gente está vivendo. Eu acho que a questão é que a gente, durante a nossa semana, a gente acaba tendo vários estímulos, né, várias preocupações, vários afazeres, que a gente acaba deixando a questão do sono um pouquinho de lado. E aí o tempo que a gente tem mais tranquilo, que seria do final de semana, a gente percebe que o sono ele pode estar de menos realmente durante a nossa semana, né? Durante de segunda a sexta-feira. Aqui eu acho interessante que a questão do sono, para mim pessoalmente, que eu acho que vale a pena também falar para os pacientes, é que ele tem que ser uma rotina. A gente tem que estabelecer como uma rotina. Da mesma forma que a gente tem rotina para estudar, para se alimentar, para fazer a prática de atividade física, com o sono não precisa ser diferente. Eu acho que a gente pode ter aquele momento de turn off, né? Aquele momento de se preparar para dormir. E algumas dicas que eu falo para as pacientes é desligar os aparelhos telefônicos, principalmente o celular, né? Porque hoje em dia, a sociedade moderna, a gente dorme com um aparelho de celular quase grudado na nossa cabeça. Isso, de certa forma, compromete a qualidade do nosso sono. A intensidade da luz desses aparelhos também acaba estimulando produção hormonal e isso dificulta também, produz um sono ruim. Tentar tomar um banho quente, às vezes, antes de dormir para poder relaxar. Evitar a ingesta de alimentos energéticos antes de dormir, como, por exemplo, cafeína. Beber menos líquido horas antes de dormir para poder evitar com que a gente acorde durante a noite para ter que ir no banheiro e aí tenha o sono interrompido, né? Isso daí seriam algumas dicas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. E associado a isso, como você mesmo disse, às vezes tem pacientes que querem alguma coisinha, né, para tomar, que não seja remédios fortes, tarja pretas, mas alguma coisa. Nesse sentido, a gente tem a melatonina, que ela é popularmente conhecida como hormônio do sono, e ela tem essa capacidade de ajudar a controlar o nosso ciclo circadiano, né? Então, ela é estimulada durante a noite e ela é inibida com a luz. Então, existem trabalhos, saiu uma meta-análise recente até, com 7 ensaios clínicos randomizados, que se evidenciou que o uso da melatonina, que a suplementação da melatonina, ela pode ter efeitos benéficos até com relação ao número de oócitos e até possivelmente aumentar as taxas de gestação clínica. Mas como eu te disse, o sono hoje em dia, a dificuldade de se ter um sono regular, de boa qualidade, é algo moderno, digamos assim, né, por conta da nossa sociedade. Então, os trabalhos, eles ainda estão saindo em relação a isso. A gente tem algumas evidências, mas eu acho que num futuro próximo aí a gente pode ter evidências melhores até de possíveis suplementações seja com a melatonina, com o hormônio do sono, ou com alguma outra alimento, ou com alguma outra questão que possa nos ajudar na nossa qualidade do sono. Muito interessante. A melatonina realmente é uma coisa que todo mundo pergunta e pede, né? E aí, algumas coisas interessantes que eu já ouvi sobre a melatonina, eu gosto bastante
dessa área de sono, tal, acompanho algumas pessoas que falam bastante nisso. E assim, a melatonina não é um indutor do sono, né? Ao contrário do que muita gente pensa. Então, ela não é nem regulamentada, vamos dizer assim, para essa finalidade, né? Então, assim, o que a gente tem de evidência que a melatonina realmente funciona, pensando nessa questão de tratamentos clínicos, vamos dizer assim, é para jet lag, né, que é aquela questão da alteração ali do ritmo circadiano por causa de viagens aéreas com diferença de fuso muito grande, e para algumas síndromes neurológicas muito específicas, né? Agora, assim, como indutor do sono, ela talvez não sirva. E é interessante porque, assim, eu não li essa meta-análise que você citou, aliás, depois até quero ler porque me interessa bastante, mas eu lembro que uma vez eu li um artigo de fertilização in vitro e melatonina em pacientes que tinham um histórico de dificuldade de sono, de dormir mal, de insônia, etc. E a suplementação de melatonina melhorou o resultado da fertilização in vitro, indo ao encontro aí do que você falou, do resultado da meta-análise, né, que melhorou o óvulo, melhorou o resultado, etc., mas não melhorou o sono das pacientes, quer dizer, elas continuaram dormindo mal, com insônia, mas o resultado da fertilização in vitro melhorou. Então, talvez seja realmente uma suplementação aí promissora, e o mecanismo pode ser que não tenha nem a ver com sono, né, Natália? Porque a melatonina a gente sabe que é um super antioxidante, né? Exato, mas eu acho que aí a gente tem algumas outras coisas, né, alguns outros vieses que acabam interferindo, né, a paciente só por si só, passar por um processo de tratamento de reprodução, já deixa a paciente num estado mais de ansiedade, né, de intranquilidade, de expectativas, e isso indiretamente também interfere no nosso sono, né? Então a gente fica com mais preocupação, né? Então é natural até a gente não dormir bem neste processo por conta do que a gente está passando. São coisas novas que estão saindo em relação ao sono, né? O sono ele é impactado por diversas questões, mas a gente tem aí algumas coisinhas que possam começar a mostrar resultados. E vamos aguardar, né? Aguardar pelo que vai sair de estudo novo em relação a isso. Muito bom. Aguardemos cenas dos próximos capítulos aí. Então, Natália, a gente falou dentro dos hábitos da alimentação, da atividade física, tudo isso, claro, colaborando aí com o controle do peso, né, com o combate ao sobrepeso e à obesidade, que são coisas que nos atrapalham bastante quando a gente pensa em fertilidade. E a gente falou do terceiro pilar, que é o sono. E aí a gente puxou aí a história da melatonina e isso me fez lembrar de um outro pilar. Muitas vezes as pessoas vão atrás desse outro pilar primeiro, mas eu acho que é muito importante resolver a questão da alimentação e da atividade física e do sono antes, que seria o pilar dos outros suplementos, né? Então a gente falou um pouco da melatonina, mas talvez existam outros suplementos até mais simples, mais básicos e mais elementares que possam ajudar aí no processo de tentativas de quem está buscando uma gravidez. Eu sei que a gente já teve podcasts antes sobre isso, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho assim sobre os suplementos mais comuns e mais básicos que a gente usa aí para as tentantes. Virou uma febre essa questão de suplementação, né? Tudo hoje em dia, toma um negocinho aqui, toma um negocinho lá que ajuda, né? E não seria diferente com a reprodução. Existem, sim, alguns outros suplementos que a gente utiliza. Normalmente a gente faz complexos vitamínicos, né? Complexo da vitamina B, da vitamina C e até mesmo da vitamina D, que hoje em dia a gente vê muitos pacientes com deficiência de vitamina D, então, assim, quase virou uma prática de consultório a gente fazer reposição de vitamina D, né? Além disso, a gente às vezes pode indicar uma suplementação com a ômega 3 e até eventualmente para algum grupo de pacientes em especial de coenzima Q10. Mas como você bem mesmo falou, tem 2 podcasts que abordam essa questão de forma bastante detalhada, que é o podcast de número 2 e 17. Então, eu deixo aqui a dica novamente para quem quiser se aprofundar nessa questão da suplementação e entender o seu impacto com relação à fertilidade, acho que vale a pena escutar esses 2 podcasts.
Muito bom, muito bom. É um tema que eu gosto bastante também, inclusive eu participei desses 2 podcasts, né? E lá realmente quem tiver interesse nessa questão da suplementação vai encontrar lá coisas sobre ácido fólico, metilfolato, diferenças, vitamina B, vitamina D, o que fazer, o que não fazer, ômega 3, para que serve, em quem ajuda, tem muita coisa lá mesmo. Então, como a doutora Natália frisou, quem quiser se aprofundar, escutem. Bom, Natália, eu acho assim, a gente deu uma passeada aí boa pelos hábitos, né, que podem melhorar a fertilidade. Eu realmente espero que com esse bate-papo aqui a gente consiga ajudar muitas pessoas. E aí eu gostaria de, claro, te agradecer muito por ter aceitado participar aí desse episódio do podcast e que você, para concluir aí, fizesse, né, uma mensagem final aí para todo mundo que está nos ouvindo, né, sobre essa questão dos hábitos que podem melhorar a fertilidade. Por favor. Oscar, eu que agradeço o convite, foi ótimo participar. E a mensagem que eu queria deixar é que a gente busca hoje em dia, e estamos buscando por coisas cada vez mais naturais, né? A sociedade está tendendo a mudar para isso. E a gente tem que lembrar que a gente tem que ter um equilíbrio. Então, a gente precisa ter uma alimentação saudável, a gente precisa ter uma prática de atividade física, mas que essa prática de atividade física também não seja de menos ou de excesso, porque isso a gente já vê comprovadamente que tem suas repercussões, e com estudos aí mais recentes saindo com relação ao sono, né? Então, a gente ter um equilíbrio aí do nosso sono, ter um cuidado com o nosso despertar, o nosso dormir é super importante. Então, eu gosto daquela coisa que a gente fala, né? Quando a gente sempre fala, juntos somos melhores, quando a gente trabalha em equipe, as coisas acontecem de melhor forma, e aqui não é diferente, né? Então, eu acho que vale um acompanhamento multidisciplinar, com nutricionistas, às vezes até com acupunturistas, né, que possam fazer um trabalho interessante com relação a essas áreas, trazendo para o paciente mais tranquilidade e segurança, porque a gente sabe que esse caminho da reprodução não é um caminho fácil, que gera bastante ansiedade, bastante expectativa, e quando a gente trabalha em equipe, a gente tem uma melhor assessoria e a gente pode dar o melhor para o nosso paciente. E fazer sempre tudo com equilíbrio. Nem de mais, nem de menos. A gente precisa encontrar o que é o ideal para nós, para cada um individualmente. Muito bom, ótima mensagem final, Natália. Muito obrigado mais uma vez por ter participado e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Beijo, obrigado, Oscar. Obrigada, gente. Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-vindo. Além de poder escutar esse podcast nas principais plataformas de áudio, você pode nos encontrar no Instagram, no @arte.academy e no @vida bem-vinda. Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários de qualquer plataforma que esteja usando. Esse podcast tem um caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico, conforme a recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui neste canal, e somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse, e levamos isso muito a sério. Espero que tenham gostado e até a próxima.